A ameaça usada do México de cortar o fornecimento vital de petróleo e suprimentos automotivos pode incendiar uma guerra tarifária completa, enviando ondas de choque através da indústria automotiva e além. Com a postura agressiva de Trump sobre tarifas e as medidas estratégicas de contra-ataque do México em movimento, os riscos nunca foram tão altos. Será que esse conflito comercial se transformará em caos econômico, ou a diplomacia prevalecerá? Vamos analisar os 7 momentos-chave que podem definir o futuro das relações comerciais entre Estados Unidos e México. Número 7. A influência do México sobre o fornecimento de petróleo e energia. O México detém uma carta poderosa com suas exportações de energia para os Estados Unidos, fornecendo uma parcela significativa de petróleo bruto para as refinarias americanas, especialmente no Texas. Se a empresa estatal de petróleo do México, a Pemex, cortar ou restringir esse fluxo, os preços dos combustíveis nos Estados Unidos podem disparar, impulsionando a inflação e aumentando os custos de fabricação e transporte. A presidente Claudia Sheinbaum sugeriu que, se as tarifas de Trump permanecerem, o México está pronto para agir. As refinarias americanas são configuradas para processar petróleo mexicano, o que significa que uma interrupção no fornecimento deixaria os Estados Unidos correndo para encontrar alternativas, aumentando os custos e causando escassez. Além da economia, isso é uma alavanca política. Um aumento nos preços dos combustíveis prejudicaria a mensagem econômica de Trump e irritaria os eleitores americanos. O controle do México sobre o fornecimento de energia dá a Sheinbaum uma vantagem estratégica, potencialmente forçando Trump a reconsiderar suas políticas comerciais duras. Mas o petróleo não é o único setor onde o México tem influência. Número 6. A cadeia de suprimentos automotiva em risco. A indústria automotiva norte-americana é uma rede fortemente interligada, com montadoras americanas, japonesas e europeias dependendo muito da mão de obra e das peças mexicanas. Todos os dias, centenas de caminhões cruzam a fronteira Estados Unidos-México, entregando componentes críticos como motores, transmissões e eletrônicos para as fábricas americanas. Se o México decidir impor tarifas ou restringir as exportações automotivas, a cadeia de suprimentos pararia quase que instantaneamente. General Motors, Ford e Tesla dependem de peças fabricadas no México para suas linhas de produção. Uma interrupção repentina poderia forçá-las a reduzir a produção ou aumentar os preços, atingindo os consumidores americanos onde dói. Especialistas do setor alertam que tal interrupção poderia levar ao fechamento de fábricas, perda de empregos e preços mais altos dos carros. Os fabricantes teriam que repassar o aumento dos custos para os clientes ou absorvê-los, o que cortaria profundamente as margens de lucro. O controle do México sobre a cadeia de suprimentos dá a Sheinbaum uma poderosa alavanca nas negociações comerciais, colocando Trump em uma situação difícil. E não é apenas a indústria automotiva sob pressão. A política também está prestes a ficar complicada. Número 5. Pressão política sobre a base de Trump. A postura dura de Trump sobre tarifas visa mobilizar sua base política, especialmente nos estados industriais e agrícolas. Mas as contramedidas do México podem atingir diretamente o coração desse apoio. O México já sugeriu que pode retaliar direcionando as exportações agrícolas americanas. Tarifas sobre milho, soja e carne bovina dos Estados Unidos atingiriam fortemente a América rural. Os agricultores americanos dependem muito dos mercados mexicanos, e qualquer interrupção poderia enviar ondas de choque através do setor agrícola. E não é apenas a agricultura. Os fabricantes também sentiriam o aperto. Se o México restringir o fornecimento de peças automotivas e energia, os custos de produção disparariam, levando a possíveis demissões em estados-chave. Se as políticas de Trump começarem a custar empregos americanos, seu forte apoio político pode desmoronar. A estratégia do México é clara: virar a base de Trump contra ele, criando dor econômica onde mais importa. O México não está agindo de forma precipitada. Há uma estratégia diplomática em andamento nos bastidores. Antes de nos aprofundarmos, faça-nos um favor: curta e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais entusiastas de automóveis como você. Agora, vamos mudar de marcha e seguir para o próximo ponto. Número 4. Manobras diplomáticas e atrasos estratégicos. Apesar das tensões crescentes, o México tem cuidado para não se apressar em retaliar. Sheinbaum enfatizou que o México continua comprometido com o Acordo Estados Unidos-México-Canadá, USCA, e prefere uma solução diplomática. Ao segurar as contramedidas imediatas, Sheinbaum está dando a Trump espaço para reconsiderar sua estratégia. Uma ligação agendada entre Sheinbaum e Trump em 6 de março pode ser o ponto de virada. Se Trump permanecer firme, o México já sinalizou que anunciará medidas formais de retaliação em uma reunião pública em 9 de março.
A abordagem de Sheinbaum reflete uma estratégia calculada: aplicar pressão diplomática enquanto mantém a ameaça de retaliação econômica como último recurso. Isso dá a Trump a oportunidade de recuar sem perder a face. Mas, se ele se recusar a ceder, o México tem as cartas para escalar rapidamente e de forma decisiva. Mas este não é apenas um jogo de dois jogadores. Canadá e China agora estão na mistura. Número 3. Potencial para uma crise comercial norte-americana. Se o México seguir adiante com suas ameaças, a economia da América do Norte pode enfrentar um grande choque. O comércio entre Estados Unidos, México e Canadá é altamente interconectado, então qualquer interrupção teria consequências generalizadas. O Canadá já sugeriu tarifas retaliatórias sobre produtos americanos, particularmente direcionadas ao setor automotivo. Se México e Canadá se unirem, os Estados Unidos podem enfrentar um golpe econômico em duas frentes, interrompendo cadeias de suprimentos e aumentando os custos. A China também anunciou uma tarifa de 15% sobre produtos americanos, criando potencial para um ataque econômico coordenado. Isso poderia desencadear uma queda no mercado de ações e piorar a inflação nos Estados Unidos. Trump e Sheinbaum estão agora sob pressão para proteger seus interesses nacionais, mas, com os riscos econômicos aumentando, ambos os líderes podem ser forçados a reconsiderar suas posições duras para evitar uma guerra comercial em grande escala. E, falando em altos riscos, a energia continua no centro deste conflito. Número 2. O papel da energia e da mensagem política. O fornecimento de energia está no centro deste conflito, mas a mensagem política por trás dele é igualmente crítica. A narrativa America First de Trump depende da ideia de independência energética dos Estados Unidos, mas as refinarias americanas ainda dependem do petróleo bruto mexicano para tipos específicos de óleo que a produção doméstica não pode igualar. Uma interrupção exporia essa fraqueza, aumentando os preços dos combustíveis e minando a mensagem econômica de Trump. Enquanto isso, Sheinbaum enquadrou a postura do México como uma defesa da soberania nacional, deixando claro que o México não será intimidado pelas políticas comerciais dos Estados Unidos. Essa abordagem nacionalista aumenta a posição política de Sheinbaum em casa, enquanto coloca pressão sobre Trump para reconsiderar sua postura dura. A influência do México sobre o fornecimento de energia dá a Sheinbaum uma vantagem estratégica, forçando Trump a um canto político difícil. E tudo se resume à aposta política de Trump. Número 1. A aposta política de Trump. No centro deste conflito está a aposta política de alto risco de Trump. Suas tarifas sobre o México fazem parte de uma estratégia mais ampla para projetar força e energizar sua base política. Mas, se o México retaliar, o impacto econômico pode custar caro. Fabricantes e agricultores americanos já estão sentindo a pressão. Cadeias de suprimentos interrompidas e custos crescentes ameaçariam empregos e produção, impactando diretamente os eleitores em estados-chave. Se Trump mantiver a linha nas tarifas, ele corre o risco de alienar esses eleitores. Mas, se ele recuar, corre o risco de parecer fraco, uma percepção perigosa em seu primeiro ano no cargo. Trump construiu sua marca política na dureza, especialmente no comércio. Mas a influência do México sobre o fornecimento de petróleo e peças automotivas o coloca em uma posição vulnerável. Se Sheinbaum seguir adiante com suas ameaças, Trump enfrentará uma decisão crítica: proteger empregos americanos ou manter o curso nas tarifas e arriscar o impacto econômico. Veredito: o impasse comercial de alto risco. Quem piscará primeiro? Este conflito comercial entre Estados Unidos e México está se tornando um confronto político e econômico de alto risco. O México detém uma influência significativa através de seu controle sobre as cadeias de suprimentos de energia e automotiva, mas o cálculo político de Trump depende de projetar força. Então, a grande questão é: quem piscará primeiro? Trump suavizará sua postura para evitar a interrupção econômica, ou a pressão de Sheinbaum o forçará a mudar a política comercial dos Estados Unidos? O resultado deste impasse pode redefinir o comércio norte-americano pelos próximos anos. O que você acha? As contramedidas do México forçarão Trump a recuar, ou ele dobrará as tarifas? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. E para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.